Muito bom, senhores. L'chaim, l'chaim. Hi. Aqui é o primeiro 3 anos. Pode fazer a opção. Hoje é teu aniversário? Não, completando 3 anos de estudo. Ah, entendi, fiz anos. L'chaim, l'chaim. Opções. Opções. Tô bichvato, opções, verdade. Boa. Ligado, tudo tá ligado. Verdade. Hi. Muito bom, senhores. Essa turma tem 3 anos já? Começamos 3 anos atrás. Bacana. Bom, o pessoal conseguiu ficar inteiro ainda. Muito bom. Alguns quilinhos a mais, uns cabelos a menos. Sobreviveram o trajeto. Ok. Muito bom. Eu vou falar uma ideia racídica. Talvez eu já contei isso uma vez, mas enfim, eu acho que é uma ideia importante. De um rabino, que ele é o rabino aqui, o Shliach do Rebbe, em Herzliya, aqui em Israel. Se chama Halperin, esse rabino. Não lembro o primeiro nome dele. É um Shliach mesmo bastante conhecido, muito simpático e tal. Ele tem uma refuah shlema, acho que ele estava doente ultimamente, mas eu me carou. Então, ele contou que ele fazia parte do comando de Israel, aquele grupo do exército, aquele comando especial. E eles tinham treinamentos assim bem assim cabeludos, como se fala, tal, bem complicados. Então, um treinamento que ele passou, ele contou, aliás, ele não era religioso, na verdade, na época, depois ele fez chuvá e tal. Então, um treinamento que ele passou naquela época eles colocaram ele num lugar que estava todo com neve, ele mais um companheiro, e ele tinha que como se fala, achar a direção, tal, chegar de um ponto até o outro ponto. Só que não tinha nada para você se basear, sabe? Estava nevando e estava tudo coberto com neve, visão muito fraca. E eles recebiam uma bússola e um mapa, e baseado no mapa e na bússola eles tinham que achar a direção certa, um lugar que não tem cidade, não tem nada lá, é tudo só neve, neve, neve. Agora tem o seguinte, eles vão para essa missão sem levar o aparelho de rádio, né, para poder tomar contato, etc., sem nada, só com a bússola e o mapa, e pronto. Era bem longo e bem complicado. Agora, ele fala que qual é o segredo para ter sucesso nessa missão? Você tem que ficar o tempo inteiro baseado só na bússola e no mapa. Na bússola e no mapa, porque você não tem nada para se basear. Agora, eu falo que muitas vezes você tem uma sensação que a direção é outra, mas a bússola está dando uma outra direção. Aí, nessa hora, você tem que tomar cuidado de só seguir o que a bússola fala, porque se você for seguir a sua intuição, aí você pode se perder e lá é perigo de vida. A temperatura desce, sem rádio para pedir socorro. Perigoso esse exercício. Mas assim, eles chegaram. Ele falou o que ele aprendeu depois disso no serviço de Hashem. E eu contei essa história para esse grupo do Shabbat, não, né? Eu acho que para o grupo do Shabbat não, mas eu me lembro quando a gente estava em Bassar al-Halav, eu me lembro dessa história. O grupo anterior. Então, o que ele aprendeu disso? Que um judeu ele tem que seguir não a intuição dele, sim o que está escrito no Shulchan Aruch, o que está escrito na Seichá do Rebbe, porque se ele for começar a seguir a intuição dele, ele pode pensar que ele tem que pegar a direita ou a esquerda, de repente o lado era o outro, aí a situação pode complicar. Então, por isso, tem que saber que tem que seguir sempre o que está escrito no Shulchan Aruch, sempre o que está escrito na Seichá do Rebbe, etc. Essa é a nossa bússola. Ok, senhores. Vamos, por favor, pegar a nossa folha de perguntas nova. Abrimos a folha. A que você mandou hoje?
Não, já mandei essa na vez passada. Reish Nun Dalet, Reish Nun Zayin. Ok, mas a gente ainda não tinha começado ela. Vamos começar agora. Jonathan, você pode começar a ler o primeiro seif aqui, Seivav, Reish Nun Dalet Seivav. Sim. Só uma observação aqui, quando eu trago essas citações do Alter Rebbe, se tem 3 pontinhos, é sinal que pulou um pedaço. Depois, se alguém quiser completar dentro, seria abençoado, mas esses são os pontos que a gente vai pegar os pontos centrais aqui para tentar sair com alguma coisa. Ok, vai lá então, por favor, Jonathan. Reish Nun Dalet Seivav. Assur liten samuch lechashecha, é proibido colocar próximo da shkia, pas latanur, shehaya bimeihem, afal pi sheu garuf vekatum. É proibido, então, próximo da shkia, colocar um pão no forno que estava... O que é bimeihem? Shaya Bimehem, que era o forno que era usado naqueles tempos. épocas antigas, na época da Mishnah, na época da Gemara. Tá. Deixa eu só... Afal pi sheu garuf vekatum, mesmo que ele esteja ou já foi retirado as brasas ou já jogou as cinzas em cima, quer dizer, não tem mais como Hateba Gehalim, né? Espera um minutinho. Uhum. Qual é o forno que era na época da Mishnah? Qual tipo de forno a gente tinha naquela época? Que ele era, como é que chama? Um cone, né? Ele era um cone, por isso a temperatura dele era máxima. Sim. Por isso, nesse tipo de forno, adianta você tirar a brasa para fora ou cobrir ela com cinza no forno que tinha na época da Mishnah? Não. Não adiantava, porque como o calor era muito intenso, o Alter Rebbe fala, apesar que você tirou as brasas para fora, sempre sobra um pouco e a pessoa pode chegar a tentar mexer nas brasas, etc. Mas isso a gente já falou que hoje em dia o forno é diferente a princípio, vamos ver. Segue o Alter Rebbe, por favor, continua. Então, afal pi sheu garuf vekatum, ou letanur shelano, ou nos nossos fornos de hoje em dia, she'eino garuf vekatum, velo harara al gabei gehalim. Olha, está lá no forno nosso, Sheino Garu Vekatum, que não estava sem tirar as brasas, ou seja, o que quer dizer o forno nosso? Shelano, nosso, o que quer dizer nosso? O forno de hoje em dia, na verdade, é da época do Alter Rebbe, né? Não exatamente, mais ou menos. Tá certo, mas não até o final. Vamos explicar. Ok, o forno da época do Alter Rebbe, ou também, a princípio, você fala também o forno de hoje em dia. É um forno que ele não tem a forma de cone, certo. Um forno normal. Por isso, no forno da época do Alter Rebbe, vamos falar da época do Alter Rebbe. Quando o Alter Rebbe fala Shelano não é Shelano de hoje em dia, sim, nosso é o nosso da época do Alter Rebbe. Na época do Alter Rebbe, como funcionava o forno, você tem as brasas e aí dentro vai o alimento, etc. Se você tirar as brasas para fora ou cobrir com cinza no forno da época do Alter Rebbe, que não é cone, etc. Adianta fazer isso, tirar as brasas ou cobrir com cinza? Também não, né? Se ele fazer isso, adianta, mas aqui ele quer falar num caso específico que não tinha feito. Porque tá. Se ele tirar... Sheino Garu Vekatum, tá, certo. Se ele tirasse a brasa, serviria. Hoje, no tá, então, quer dizer, ele está comparando ou os fornos da Mishnah, mesmo que estejam Garu... da Mishnah, que era mesmo que estejam Garu Vekatum, são comparados com o forno Shelano, que não estão Garu Vekatum. Exatamente. Ou seja, na época da Mishnah, mesmo que você tem aquele garfo, né, que você vai lá
E retira os Gehalim. Cinza, ou você espalha por cima da cinza Areia. das brasas cinza, etc. Cinza, No forno da época da Mishnah, tudo isso não adianta. Hoje em dia, sim adianta, mas aqui está se tratando que ele não fez isso, ele não tirou, então tem problema. Se estava sem tirar a brasa, cheio no garuva catum, se ele não tirou, tem problema. Agora, Felipe, dá mais um passo disso para o forno de hoje em dia. Nosso forno elétrico. Dá mais um complemento aí. Você tem mais alguma coisa para complementar? A diferença entre o forno da época do Alter Rebbe e de hoje em dia? Uma das diferenças. Eu não lembro. É que na época do Alter Rebbe você tirava a brasa, mas hoje em dia você não tem como tirar a brasa nem cobrir. Você Sim. pode cobrir com papel alumínio. Mas Sim. o negócio é que a fonte do calor no forno elétrico é pelas paredes inteiras. Então, você cobrir só embaixo não adianta também. Talvez você cobrir tudo, mas tem que cobrir o forno inteiro com papel alumínio para ser garuv vekatum. Então, o nosso forno não é garuv vekatum em geral. Fora que o nosso forno tem problema com termostato também. Um outro problema. Aí você tem que deixar a porta entreaberta ou só abrir na hora que ou podemos falar de um fogão a gás, o forno a gás. Sim. Mas, enfim, o nosso Israel forno... não tem forno? Israel não tem forno a gás? Tem, né? Mas não é muito comum, né? Não é muito comum. Mas você pode, talvez, deixar um chá no Shabbat, eu acho, se você... Vamos ver. Para apagar depois que terminar de assar. Eu acho que aí não teria problema. Você não pode, como a gente vai ver, assar alguma coisa no meio do Shabbat com chão no Shabbat, mas se assou antes do Shabbat e depois apaga, acho que também pode ser uma opção, pelo que eu sei. Você apagou e depois você vai abrir, depois que já apagou o fogo. Mas a gente vai ver agora a que ponto a coisa tem que estar assada. Veló, segue o Natan, Veló Harará. ולא חררה על גבי גחלים, אלא אם כן יש שהות ביום כדי שיקרמו פני הפת המדובקים בתנור. ופניה של צד התנור. Primeira coisa, o Alter Rebbe acrescentou a harará al gabei gechalim. Essa harará, o que quer dizer essa harará? Harará é um tipo de pão sírio libanês, não sei exatamente. Você joga a massa no chão do forno e sai assim, tipo uma pita grande, assim. Sim. Isso é chamado de uma harará. E ela ela obviamente encosta um pouco na brasa, tal, fica meio um pouquinho defumada, tal, mas enfim. Tudo isso serve pão é normal. Então, harará, Gehalim, certeza que não pode, né? Ela exceto se tem shaut beyom que deixa kamu pnei apat, se ainda tem um tempinho, porque ela cozinha muito rápido, né? Se tem ainda um tempinho, ainda de dia, antes de entrar Shabbos, que ele dá uma queimada na face, né? Quer dizer, já uma tostadinha, né? Seria isso? Superfície? Na superfície do pão. A medubakim não. Betanur. Superfície está um pouco errada a minha tradução, só veja por quê. Medubakim betanur, que está... Não, é embaixo, né? Seria, então... Embaixo do pão, a parte de baixo do pão que está grudada no forno. Sim. Sim. O panei shel tzad halal atanur. O panei shel tzad halal atanur. E a parte que está, tipo, do lado do tanur, seria? E está na parte do... Como se fala? A parte oca do tanur. Oposta. Não, vou explicar agora só um minutinho. Primeira coisa, ele está falando aqui do pão artesanal. Sim. Aliás, como era na época da Gemara. Você sabe como eles assavam o pão?
eles grudavam na parede do forno. Sim. Eu já vi isso da congregação da minha esposa, eles fazem pão. Meu sogro e sogra não, mas tipo a congregação deles lá na Rússia faziam pão ainda dessa forma. Lá na cidade onde eles vão, Kiryat Malachi, tem lá uma loja que vende esse tipo de pão, então eu vi que eles fazem assim. Tem também uns fornos, né, que tem muito em Israel nesses passeios para ver como é que era antigamente, que tipo sai, aí seria mais parecido com uma pita, né, na forma de uma kippah, né, o negócio, mais ou menos assim. Aí você joga em cima a massa, né, ele dá uma escorregada mas fica muito rápido pronto, né? Você joga na parte externa dele, né, na parte de cima. Sim. Mas aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui, deixa eu É fazer dentro. no falo do Alter Rebbe aqui, ele vai grudado. Então, que ponto tem que estar pronto? Se não tirou as brasas, ou no nosso forno que ele não tira as brasas, que o nosso forno ele tem as partes de calor dele estão abertas. Então, como na época do Alter Rebbe ele não tirou a brasa, hoje em dia não tem o que fazer o nosso forno, não tem como cobrir, é meio complicado cobrir. Então, você tem que ver que o pão antes do Shabat já vai estar assado na parte que está grudada na parede do forno. Isso que ele falou, pnei apata medubakim batanur, a parte do pão que está grudada no forno vai estar já assada. E mais uma coisa, o panei asholtzada halal, e a superfície que está no halal. O que é halal? Halal é a parte, como se traduz isso em português? É a parte de dentro do forno, a parte de dentro. Onde tem o espaço. A tradução mais próxima seria o espaço. O espaço de dentro do forno. Essa parte do pão também tem que estar assada. A parte do pão que está para fora, que está no espaço, como traduzir antes? No espaço interior do forno. Sim. Então, ou seja, que as duas partes do pão já vão estar, duas superfícies, a superfície que está encostada na parede do forno e a superfície do pão que está voltada ao espaço como eu falei, espaço interno do forno. Peraí, então seria exatamente que parte do pão que a gente está falando? A primeira é fácil, é a de baixo, né? A que fica no... Eu vou explicar melhor, só um minutinho. Aqui você tem o forno, que é grande. Aqui você tem, essas são as paredes do forno, tá certo? Certo. Você pega o pão e você gruda na parede. Aqui você tem o fogo que está assando. Você tem que ver que antes do Shabat, essa parte do pão, a parte que está encostada na parede do forno, que isso o Alter Rebbe chama de pnei apata medubakim batanur, Certo. a superfície que está colada no forno assada, e a segunda parte é a superfície do pão que está exposta ao forno. Ah, tá. Exposta ao espaço. Isso é chamado halal tanur, o espaço interno do forno. Uhum. Então, essa parte do pão que está exposta à parte interna do forno, ou seja, na verdade, toda a superfície do pão, a superfície que está grudada e a superfície que está exposta ao espaço do forno. As duas superfícies vão estar já cozinhadas antes do Shabat. Pode ser que o pão não está cozinhado totalmente, mas pelo menos a superfície do pão vai estar assada. Tá claro? Uhum. Ok. Segue, Jonathan. וכן בחררה Mesma שאז... regra em relação a harará. Tanto a parte que está grudada no chão, tanto a parte que está para cima tem que estar assada. וכן בחררה שאז אין לחוש שמא יחטא, mesmo naquela pita, naquela lafa que ela não Mesma está... regra, exatamente. Tem a mesma regra do pão, que tem que estar. Então, nos dois casos,
Você tem que tomar cuidado que as duas superfícies vão estar assadas, porque qual é a vantagem? Sheaz, que aí, quando as superfícies já estão assadas, Ein lachut shema ichate. Não tem rachach, não tem a suspeita que talvez ele vai mexer nas brasas. Shelo yafsid apat. para ele não. Por quê? Para ele não acabar perdendo o pão, né? Por quê? O que tem a ver? Vai queimar muito, ele vai Queimar muito, é quando se ele queimar aumentar. muito. Se o pão já É. está quase pronto, ele começar a aumentar o fogo muito, se o pão Vai está acabar queimando. aí ele pode aumentar ainda e vai funcionar, mas já está quase semi-pronto, então ele não vai querer aumentar o fogo tanto. Ok, vamos dar um pouco agora para o seu Elial, por favor, continuar. Segue, por favor, seu Elial. Veissá. Veissá memulaá babassar או בגדים או בגבינה, צריך שיקרמו פניה מלמעלה ומלמטה, ויתבשל המילוי שבתוכה כמאכל בן דרוסאי. Um minuto, então o que ele fala agora? Veissá, A memulá, ou seja, uma massa memulá. uma É massa Recheada, né? recheada. recheada de carne, ou de peixe, ou de queijo, צריך שיקרמו פניה מלמטה. que é יקרמו, Rafa? E cremu é que fica assado, que fica... sabe, quando o pão começa a assar, ele começa a ficar ressecado, assim, fica ressecado. Tem que assar, então, as faces de cima e de baixo. E que ela cozinhe o interior dela até o ponto de dentro sai. Meio vai cozinhar um recheio. Terço, né, de levado. No Raben do Sá, a gente fala que atrila metade, deve um terço. Porque a gente está falando, sim, a gente está falando que o fogo ele tá aberto, certo? O fogo ele não está coberto. Ou o nosso forno normalmente não está coberto no nosso forno a fonte de calor. Então você tem que ver que o pão já está assado nas superfícies. E se tem recheio, você tem que ver que o recheio também já está assado. Pelo menos mahal ben drusai, que é metade, o bedev é de um terço. Tem gente que rigora para ficar totalmente cozido antes do Shabbat, mas aí já é um rigor. Mínimo é mahal ben drusai. Segue seu Elial, mais um trecho, vechol pat. בכל פת כל כך שהם בשר נמשכים הימנה וידוי שקרמו פניה כראוי אין סעיף תס"א. Siman tafsamach. E todo pão que está já assado, tanto, a tal ponto, que não consegue nem cortar, né? Se você cortar aquele pão em uma fatia, se você fatiar aquele pão, en chutim nimshachim hemena. Não sai restos, né, dela. Fios. O que quer dizer esses fios, senhores? Você tem aqui, vamos aqui exemplificar o que o Alter Rebbe quer nos ensinar nesse trecho. Você entendeu o que ele quer dizer, Felipe, com esses fios? Quais são os fios? Você pega o pão, você corta uma fatia. Se o pão está muito cru, o que vai acontecer? Já está ainda muito massa, ainda está muito cru. Ok, você tem aqui a fatia que eu estou pegando desse pão. Ainda tem os fios de massa que grudam ele com o pão.
Você vai puxando a fatia ela não sai de inteiro. Se o pão já está meio cozido, você corta a fatia, você tira a fatia. Mas se o pão está muito massa ainda, está muito cru, você vai puxando a fatia e vai ficando um pouco ainda grudado no pão. Forma tipo um fiozinho assim de massa entre a fatia que está tentando puxar e o resto do pão. Entende? Entendeu isso? Ou não? Sim. Se não, eu tenho que explicar de outra forma. Está claro isso? Quando o pão está muito cru, ele tipo, você puxa ele, ele vai tipo um chiclete assim, ele vai, Sim. Dá uma desfiadinha. ele vai puxando, ele vai formando tipo fio assim. Na hora que você vai tentar pegar uma fatia, a fatia tipo leva um pouco de chiclete assim da massa, não chiclete. A massa fica grudada assim, forma um tipo de fio assim na hora que você está puxando a fatia da massa crua. Então, se não tem esses fios, ou seja, se você consegue cortar uma fatia e pegar ela de forma completa, plena, é sinal que o pão já está, as faces do pão já estão suficientemente assadas e já está bom para deixar antes do Shabat, mesmo que o fogo do forno não está coberto, como, por exemplo, nos nossos fornos. Se já chega um ponto na véspera do Shabat, se você cortar a fatia, a massa não puxa fio. Então já está bom, você pode deixar assim na véspera do Shabat, mesmo que o pão vai continuar assando durante o Shabat. Ok. Mas para ralar não vai servir, né, Rafa? Tirou uma fatia, né? Ah, exatamente. Boa. Isso que o Rabino Forkas ele fala, eu trago aqui na pergunta 3, eu Pesquitchuvas também. Demais, na prática, a gente costuma rigorar nisso e ver que a halá já está assada totalmente antes do Shabat. Pesquitchuvas num Dalet Gimel e o Shabat Kalahado Rabino Forkas. Demais, na prática, a gente costuma rigorar mais do que isso e ver que o pão já está realmente pronto antes do Shabat, porque um dos motivos que o Rabino Forkas fala é porque, em geral, a pessoa não vai começar a cortar o halá dele antes do Shabat. Então, ele vai acabar não verificando bem, etc. Então, para evitar problemas, a gente costuma deixar a halá já pronta, realmente, de fato, antes do Mas Shabat. isso talvez seria num caso extremo, né? Que o cara, sei lá, Na lei, teve algum contratempo, né? hora de aperto, etc. Então, muito bem, tem que fazer a lei pura. A lei pura, inclusive, você pode fazer kiddush, se você quer verificar o pão antes de entrar o Shabat, mesmo que o pão está cortado, não é lecatrila, né? A gente costuma fazer com pão inteiro, tal, mas pela alahá, se esse é o pão que você tem, um pão cortado, também pode fazer kiddush, não é? Mas que a pessoa, se tem uma fatia, também faz o kiddush. Sim. Mas, como? Ok. Eyal Zilgerman, você pode ler, por favor, a pergunta número 1? Você está sem o alto-falante aí. Você está sem o microfone aí. Oi, Sérgio. Eu tenho um moleque. Olha o dedo aqui. Eyal, você quer ler para a gente? Quem está com o moleque aí, quiser dar uma cuidado aí? Ok. Eyal, você pode ler? Você está sem o microfone. Pode ativar o microfone ou você tem barulho aí? agora שיעור שהלחם והפעמים צריכים להיות מוכנים לפני שבת. Ou seja, qual é a pergunta? Shiur. Shiur é a medida. Exato. Que o pão ou coisas assadas צריכים להיות מוכנים לפני שבת. Até que ponto, até que medida o pão, as coisas assadas têm que estar prontas já antes de entrar o Shabat? Qual a resposta? mais que מחר בן דרושי, não? Isso se tem recheio e o próprio pão tem que ser de tal forma que a superfície de cima e de baixo já estão assadas. As superfícies do pão,
vão estar já assadas antes do Shabat. Tanto a parte de cima do pão, que está voltada à parte interna do forno, tanto a parte de baixo do pão, que está na travessa, ou o que for. Essas duas partes do pão já tem que estar ressecadas, ou já assadas. Felipe, você pode ler a pergunta número 2, por favor? Posso. Siman, Shivadai, Karmo, Fanai, Panav. Panav. Siman é um Um sinal, né? sinal. Que com certeza A sua superfície. já achou a superfície do pão. É Não, a questão dos fios que você explicou. Quer dizer, que você ah, puxa ele e ele solta sem deixar Não tem fio. o rastro. Não tem fio, exato. você puxa sem soltar os fios da massa? É. Tem aquele sensação de chiclete? Sem o puxa-puxa. Aí vai. Muito bom. O Pisquei-Chuvas aqui eu já expliquei, Reish no Gimel Shabbat Kahal Ben Focus, é mais na prática, especialmente como as pessoas em geral vão evitar de cortar uma fatia do pão antes do Shabbat, porque o pão tem que estar inteiro, etc. Então, para não entrar em dúvidas, a gente costuma rigorar e deixar o pão assado totalmente antes do Shabbat. Israel, pergunta número 4, pode ser? Vamos lá, pergunta número 4. תשובות שם יפות, que está dizendo aí no פסקי תשובות, ali. Lefot Beshabbat. יפות בשבת. O verbo leafot eu não recordo o que quer dizer. Beshabat, aliedei, chão é relógio, né? Beshabat. Shom Shabbat é o Timer. timer. Cozinhar no Shabbat através do timer. Ou seja, você quer ter um cozinho fresco no Shabbat de manhã, você deixa a massa, vamos dizer, que está meio semi-congelada no forno, e através do Shom Shabbat, o pão vai assar durante o Shabbat. Pode ser, ou você tem aquela maquininha que faz pão, assim, que você coloca os ingredientes na entrada, antes de entrar o Shabbat, e durante a noite do Shabbat, aquela maquininha vai produzindo pão elétrica, e no Shabbat de manhã você tem um pão fresquinho. Pode ou não pode? Se tiver mais cozido do que cru. Não, estou tratando que o pão estava cru antes, quando entra o Shabbat. Na pergunta. A questão é qual a resposta, pode ou não pode? Eu vou chutar. Aí chutar não é bom. Eu prefiro conhecimento sólido. Ai. Vamos ver, vamos abrir o Pesquetiu. Vamos abrir o Pesquetiu. Sim. Reish não dá Dalet Gimel. Vamos buscar esse Pesquetivas. Na verdade, eu acho que não pode para nada, né? Nem seria só para pão, né, Rav? Nem para pão, nem para nada. Você tem que... Todos os alimentos estão cozidos antes do Shabbat. Tomara que seja permitido. Eu, sinceramente, esa pregunta, Rabino, Rafael que se la trae en Shabbat Kalahá, ¿no? De Shaon Shabbat. Agora Shon Shabbat no Pesquetivas. Qual ot eu falei lá? Ot. Só um minutinho. Eu lembro que ele falava que você pode colocar Shaon Shabbat para desligar, mas não pode voltar a ligar. Sim, aqui é uma questão aqui mais grave, não estou falando. Ele vai, como se diz, ele vai cozinhar durante o Shabbat com o Shon Shabbat. Ele fala, obviamente, que não vai poder. Eu pesquei chuvas no
עוד ג' ולכוון תנור אפייה, deixar forno ou ofelechem, aquela máquina que produz pão, על ידי שעון שבת, timer, שיתחיל אפייתו בשבת, que vai começar a cozinhar no Shabbat, לדברי הכל, por todas as opiniões, ובכל עניין, de qualquer forma, אסור הדבר בהחלט, é totalmente proibido, vem fazer שום צעד היתר. Não tem nenhuma forma de permitir isso. Tudo que a gente estava tentando permitir é quando já estava pronto antes do Shabbat, vamos dizer, até tal ponto que já estava, a superfície já estava assada, etc., antes do Shabbat. Aqui a gente tem os lados para permitir, mas se é uma coisa que vai cozinhar propriamente no Shabbat, com Shaon Shabbat, aqui não tem como permitir isso. Rabino, por exemplo, tenho challenge. Eu puse challenge completamente pronto, antes de Shabbat, com Shaon Shabbat. Eu posso fazer que o Shaon Shabbat desligue sexta de noite e depois volte a ligar sábado de manhã? Aí não, porque o chulent vai esfriar. Quando ele esfriar, vai ter problema. Se ele esquentar de novo, aí é um problema. Coisa que esfriou. Então, Agora, se acabou a luz sozinho e depois voltou, aí não tem problema, né? Depende. Se ainda estava um pouco quente, não tem problema. Mas se esfriou totalmente... Se esfriou totalmente, assim, vamos dizer, acabou a luz, caiu uma chuva, acabou a luz, a noite inteira ficou sem luz. Só voltou, sabe? Aí sim tem problema, mas eu vou verificar de novo isso, ok? Para ter certeza se esfriou totalmente. Mas por isso eu falando, mas eu programei Shaon Shabbat lechatchila porque fico com medo de que pueda fazer corte elétrico de noite, pueda fazer algum perigo. Poderia programar para desligar e voltar a ligar? Aí não, você falou que não. Como a comida vai esfriar totalmente, aí tipo não pode... Tem problema. Sim. Entendi. Que aí você fez com Kavaná ainda, né? Mas... Tem uma forma de permitir quando caiu a eletricidade, eu vou verificar isso de novo. Ok, vamos agora seguir aqui. Simanesh no Rei Seif Aleph. E você pode ler, por favor, esse Seif aqui? Sula Sot. אסור לעשות מדורה מעצים סמוך לחשיכה, אלא אם כן מצית בהם האור כל כך. Proibido fazer uma fogueira de lenha perto do início do Shabat, a não ser que você diminua um pouco. No Metzit acende o fogo, para que a chama, a labareda, olemelea, que o fogo fique por si próprio. Sem completar com etzim averim, com outras lenhas, sem precisar a ajuda de outras lenhas. Então você tem que deixar o fogo suficiente, que não vai precisar aumentar o fogo. Zerá Shema e Hateh Bab Shabbat. Então, vamos dizer, a pessoa tem uma lareira, como, por exemplo, a gente tinha lá em Petrópolis. Eu estudei na escola de Petrópolis, então lá a gente tinha uma lareira. Eu lembro que quando a gente chegava a Shacharit, lá em Petrópolis, é um lugar bem frio, relativamente. Então tinha um dos Bochen que era responsável de acender a lareira. Então a gente chegava lá de manhã para Hassidut, todo mundo ia rapidinho do lado da lareira para esquentar um pouco. Então, se a pessoa quer acender a lareira na véspera do Shabat, que cuidado ele tem que ter naquela hora, se ele quer acender uma fogueira antes do Shabat?
Já acender o Eu não- suficiente para que não ter que colocar mais lenha para ficar mais forte. Aham. Você vê que ela já pegou bem, ela já consegue acender sozinha, sem precisar de mais gravetos, de mais coisas. Qual é o motivo? Segue, por favor, Ivo. Gzeirá. Zerar, chama e Hateba Shabbat, que você vai mexer, querer aumentar o fogo no Shabbat. Veianida etzim que deixe tealea shalhev. Vai mexer na lenha, nos gravetos, para que a chama aumente. Muito bem. Aliás, daqui tem uma coisa no trabalho divino. Em Parashat Balot Haor, ele fala que tem que ser Shalhevet Olam Elea. O judeu ele tem que estar numa situação espiritual, que ele já se acende sozinho, não precisa toda hora o rabino lembrar ele, o mashpia falar para ele. Cada judeu tem que ser, o Rebbe fala, Shalhevet Olam Elea. Já sozinho, já está pegando e está acendendo outros judeus. Cada um já está totalmente aceso. Ok, Ivo. Pergunta número 5, por favor. A Malik Medurá de Fnei Shabbat é Assur. Acender uma fogueira antes do Shabat, qual é a regra? Quando pode, quando não pode? Pode que se antes de começar o Shabbat, o fogo já vai estar forte o suficiente, senão não pode. Aham. Tem que ter de tal forma que já antes do Shabat o fogo já pegou bem, de tal forma que ele não vai precisar mais brincar com o Olá, não vai precisar brincar com a lenha, etc. Aí já não tem problema. Mas se o fogo não pegou bem, aí tem problema. Ok, agora a gente vai no Simanesh no Vav Seif Alev. Shehayu Israel Beishuvan, quando o povo judeu estava nos lugares de habitação dele, Tiknu Chachamim, os nossos sábios decretaram Litkoa Shesh Tkiot, fazer 6 toques do shofar, eu acho, Bimkom Gavoa, num lugar alto, Navdil Amina Melachá, para as pessoas irem se separando do trabalho na véspera do Shabbat. Qual eram esses 6 toques que faziam naquela época? Vamos ver no Piskei Teshuvos, ele dá uma detalhadazinha. Vamos buscar aqui no Piskei Teshuvos. No Bom Retiro eles tocam uma sirene, né? Tem lá, Selene? Que eu acho que ainda tem. Eu acho que até hoje tem, eu acho. A Altarebbe fala que é bom fazer isso, apesar que não exatamente com o shofar, talvez não exatamente a mesma ordem que tinha antigamente, mas dentro do possível, Dá um sinal. é um sinal. Ok, vamos ver aqui. Dá uma detalhada, eu acho. Ele fala sobre as 6 toques que tinham antigamente. Aqui. Kiarishonal, o primeiro toque. Aí está Bisman Mincha Gdoila. Vamos dizer mais ou menos. O primeiro toque antigamente era 12:30, mais ou menos. Por volta do 12:30. O Bassimu Koba Amelachot. Shemichutz Leishuv. Aí as pessoas que trabalham fora da cidade já iam terminar o trabalho deles para poder voltar para a cidade. Que é o segundo toque que eles faziam. Mincha Ktana. Teshot Mertza, mais ou menos 3:30 da tarde. 3:30 da tarde. Aí as outras pessoas que trabalham dentro da cidade terminavam o trabalho deles. Que é a Shlishit, o próximo toque terceiro, já mais perto do pôr do sol, ele não fala exatamente quanto perto, mas já mais perto do pôr do sol. Aí as pessoas terminavam de arrumar
a comida na plata, no fogo que precisava, acendiam as velas, iam para o Beit HaKnesset, e um pouquinho antes de entrar o Shabat, eles faziam mais 3 toques finais. Kiá, Truat, Kiá. E terminavam os toques. Ou seja, o primeiro toque, mais ou menos 12:30, para as pessoas que estão fora da cidade terminarem o trabalho e começarem a voltar para a cidade. Lá pelas 3:30 da tarde, mais ou menos, para as pessoas que trabalham dentro da cidade terminarem o trabalho. Depois, mais um toque mais próximo do Shabat, para as pessoas começarem a preparar a plata e colocar as panelas no fogo coberto, etc. E 3 toques no final, um pouquinho antes de entrar o Shabat. Tkiá, Truat, Tkiá. E aí entrava o Shabat. Ok. Vamos ver o que a gente tem aqui. No Alter Rebbe, onde a gente estava. Vamos ver. Ok. Então, isso é na época que o povo judeu estava acho que na época do Beit HaMikdash, etc. O povo estava em Israel, todo o povo. ועכשיו, נוריאל, você pode continuar esse סעיף? ועכשיו נהגו. ועכשיו נהגו בקהילות הקדושות, e agora tem um costume nas unidades santas, שכל שהוא סמוך לשבת, כחצי שעה, 100 hora antes do שבת, או שעה או 1 hora, שמכריז שליח ציבור להכין עצמם לשבת, כי shliach tzibur, ele avisa as pessoas para se prepararem para o Shabat. שצריך להוסיף מחול על הקודש, para apresentar do חול para o קודש, כמו שהתבאר בסימן רס"א, וכן ראוי לנהוג בכל מקום, e assim é o costume em todos os lugares. שמאחרים תפילת ערבית, que demora um pouco mais para fazer תפילת ערבית. Porque tinha lugares que faziam arvit muito cedo, aí não precisava tocar, porque de qualquer jeito todo mundo já estava fazendo arvit, vamos dizer, pela pura... Aqueles que adiantavam, né? Aqueles que adiantam o Shabat. Exatamente, aí não tinha tanta necessidade, mas pessoas que fazem arvit um pouco mais tarde, então para eles saberem quando já tem que começar a entrar o Shabat, então por isso tinha a ideia do Shamash, avisar. Antigamente, quando o povo judeu podia, eles tocavam shofar, ou aqui em Israel, o povo judeu ele tem governo, etc. Em muitas cidades tem aqui o toque que avisa, ou pelo menos tinha o shamash, ele ia e avisava as pessoas 1 hora, 1 hora antes do Shabat. Eu ouvi falar que no Bom Retiro, há muitos anos atrás, tinha lá um Admor, acho que do Munkat, se não me engano, que ele costumava ir de loja em loja e falar para os caras fecharem as lojas. Tinha também Frei, nos judeus que não é muito religioso. Ele dava lá a presença dele para influenciar o pessoal para fechar as lojas lá antes do Shabat. Ok. Nuriel, você pode ver a pergunta também, 7. Eu tô meu boi, eu cheguei agora, mas tudo bem, rápido. Que עוד כשהיו ישראל בשוvan, פסקי תשובות. Tô boiando aqui, Rabino, um pouquinho. Os toques como era antigamente, os seis sim, no Shabat, sim. O primeiro era por volta do 12:30, para as pessoas que estavam fora da cidade voltarem para a cidade. O segundo toque por volta das 3:30 da tarde, para as pessoas que trabalham na cidade terminarem de trabalhar. O terceiro toque é um pouco antes do Shabat, para as pessoas prepararem a plata, etc. E um pouquinho antes de entrar o Shabat, um pouquinho antes do pôr do sol, Tkiá, Truat, Tkiá. Mais 3 toques que, consagravam o Shabat um pouquinho antes do... Isso era antigamente. Vê mais uma, Nuriel, 8. Vamos lá. Que עוד בזמן הזה.
as tkiot no tempo de hoje? Acho que eu errei um pouco na expressão na fala tkiot, não necessariamente tkiot. Hoje em dia é mais assunto de avisar. Avisos, né? Sinais. Sim. Que a gente costuma também, hoje em dia, avisar meia hora, 1 hora antes do Shabat. Sim, a gente acabou de ler isso aí, né? Acabamos de ler. Exatamente. Me lembrou agora uma Milta de Bedichus, uma pequena piada, que falam que em Helem era raro ter neve lá. Uma vez caiu neve, estava todo o chão assim coberto de neve, bonito, assim, eles viram um tapete branco, ficaram impressionados. Mas aí surgiu um problema na congregação, porque o Gabai, ele costumava bater de porta em porta para o pessoal acordar de manhã para Shachris. E se ele fizesse isso, ele ia pisar na neve e ia estragar todo esse tapete bonito, tal de neve. Até que eles acharam uma solução. Qual foi a solução? 2, 3 caras levantaram o Gabai para ele não precisar pisar na neve e foram levando ele para ele bater de porta em porta. Boa, boa, meu, boa. Boa. Chamou o pessoal. Ok. Ok, agora a gente começa aqui o Simaneshon Zayin Seif Aleph. Diz o Alter Rebbe, Abale Salek Deiram al Gabei Kirá, a pessoa que vem tirar uma panela da Kirá, que era o fogão, antigamente, ou pode ser também o fogão hoje em dia, o Leatminai, ele quer agora um outro conceito que a gente não falou muito, cobrir aquela panela, seja com uma coberta, vamos dizer, algum material, cobrir ela, para manter o calor, a princípio, deixa lotetstanen, para que aquela panela não vai resfriar, então ele cobre ela com algum material. Diz o Alter Rebbe, Asulo leatminá bedavar amosif hevel. É proibido cobrir essa panela com algum elemento que acrescenta calor na panela. Tem elementos, a Mishnah fala, os nossos sábios falam, quando você cobre a panela, esse tipo de cobertura tem uma certa reação química, alguma coisa assim, que faz ativar mais o calor, não somente protege o calor natural da panela, tem certos elementos que fazem uma certa reação que aumenta o calor da panela. E nesse caso vai ser proibido fazer isso a filo mebeod yom, mesmo antes de entrar o Shabat. E isso mesmo que a comida já estava pronta, não adianta, não pode cobrir com uma coisa que aumenta o calor da panela. Por quê? Você está fazendo isso antes do Shabat, qual é o problema? Será um decreto. Shema yatmin beremetz. A pessoa pode chegar a fazer atmaná no remetz. O que é esse remetz? Ou seja, o que isso quer dizer? Efer é uma cinza, shemeurav bogechanim, que tem nessa cinza também brasas um pouco. Então, se você pegar uma panela e antes do Shabat colocar ela numa cinza que tem lá brasas, e no Shabat ele vai esquecer que é Shabat, ele vai acabar fazer a brasa, tipo, atiçar a brasa. Então, por isso, os sábios proibiram cobrir uma panela antes do Shabat em qualquer elemento que pode aumentar a temperatura da panela. Como a Mishnah fala lá, vamos ver já na próxima Alahá os exemplos que a Mishnah fala. Essas são as coisas que acrescentam calor na panela, cobertura delas. Solet shel zeitim, os restos que sobram depois que espreme a azeitona para fazer o azeite de oliva. Veshel sumsumim, e os restos que sobram do gergelim, depois que foram espremidos. Da racha depois que tiraram o óleo da azeitona, o óleo do gergelim. O muhin, o que é muhin? Peiros, isso é a explicação. Kol davarach
todo elemento mole assim e macio, karui muchin, é chamado de muchin. Por exemplo, kegon, tzemer gefen, pedaços macios de algodão, klishei tzemerach, pedacinhos bem macios de lã. lã, shel behema, da lã do animal, vegreidad gadim bluim, pedacinhos pequenos de roupas assim gastas, que esses pedacinhos pequenos de roupa de pano. Então isso tudo é chamado de murim, todas essas coisas macias assim são chamadas de murim. Aqui eu trouxe meio curto, o Alter Rebbe acrescenta quando eles estão molhadas, não quando eles estão secas. Essas coisas funcionam, murim, essas coisas funcionam quando elas estão molhadas. Elas têm esse efeito de aumentar o calor. Então, a princípio, são coisas que hoje em dia a gente não costuma muito usar essas coisas, mas a gente vai ver que tem exemplo que sim cabe para hoje em dia. Concluindo o que a gente está vendo até agora, não somente no meio do Shabat, mesmo na véspera do Shabat, você não pode cobrir a panela com algum elemento que não somente mantém a temperatura da panela, mas ele tem um efeito de aumentar a temperatura. É proibido mesmo na véspera do Shabat. Qual é o motivo? O decreto dos sábios. Para a pessoa não chegar na véspera do Shabat a cobrir a panela com uma cinza misturada com brasas. Isso também é um elemento que aumenta a temperatura, cinza com brasas. Não somente mantém a temperatura da panela, também aumenta. E ele pode chegar a deixar a panela naquele remetz, antes do Shabat, ele vai chegar depois a atiçar a brasa para manter mais o calor. Então, para evitar isso, os sábios proibiram cobrir com qualquer coisa que pode aumentar a temperatura da panela. Jonathan, você pode ler, por favor, a pergunta número 9? Sim. Hatmaná bedavar mosir hevel, clomar, envolver, cobrir o alimento com uma coisa que acrescenta calor, é proibido. É proibido, clomar, que você já explicou, algo que acrescenta o calor, isso aqui no parênteses, algo que não somente mantém o calor, mas também acrescenta o calor. Ma'adin, qual seria a lei? O ma'atame, qual é a lei? Proibido porque mesmo na véspera do Shabat é proibido. Sim. O motivo? Mesmo na véspera, porque Shema Echate Begehalim. Porque talvez ele vai uma outra vez cobrir isso com remetz, com aquela cinza misturada com brasas, e aí ele vai aumentar o gehalim, vai mexer na brasa. Então, por isso, os sábios proibiram cobrir com qualquer coisa que aumente o calor, não somente com cinza, não somente com remetz, mas com qualquer outra coisa que aumenta a temperatura. Rabino, una pregunta. La gente que hace atmaná, por ejemplo, la jalá, ¿cubre la jalá? ¿Vio? Cubre la jalá encima de la penela de cholem y hace una atmaná para mantener en calor la jalá antes de Shabbat. ¿También está prohibido? A gente vai ver agora. Eu não sei se agora, mas a gente vai ver na continuação. Eyal, você pode ler a 10? Eu, né, Rav? Como? Eyal ou Elial? Eyal agora. Zigelman, 10. Dugmaot bitmanam. Ejemplos de nuestros tiempos. Bismanam, na época da Mishnah. Coisas que acrescentam. Da época da Mishnah. E o que o Alter Rebbe traz, na época do Alter Rebbe parece que ainda usavam. Que coisas acrescentam temperatura? Não lembro. Cinza e brasas. Resto de azeitonas que sobra do óleo, resto do gergelim.
coisas macias como algodão e pedaços macios de lã, de panos gastos. E aqui tem um trecho que eu não trouxe, que estão molhados, ó, esses panos molhados. Ok, isso é na época da Mishnah, do Alter Rebbe. Do Gmar Be'amei, no exemplo mais prático hoje em dia, os posquim trazem. Cobertor. Como? Cobertor, um O alumínio. cobertor ele não aumenta a temperatura, o cobertor ele só mantém a temperatura. Ah, ele não aumenta? Não aumenta, E alumínio também só mantém? só mantém. Então o que seria hoje em dia? Hoje em dia, vamos dizer, você tem a plata ou blech, e em cima da plata ou da chapa você tem uma panela. Se você pegar uma coberta e cobrir a panela, foi a pergunta mais ou menos que o Eyal, o Zigman fez. Você cobriu a panela, você está fazendo uma cobertura com Davara Mosif Hevel, uma coisa que está acrescentando a temperatura. Como a coberta ela não acrescenta temperatura. Mas como a panela está em cima da plata, do blech, junto com o blech, junto com a coberta, essa aumentar. coberta não somente está mantendo a temperatura, está também aumentando a temperatura para cima. Então, isso é um exemplo. Mesmo na véspera do Shabat, é proibido cobrir a panela com uma coberta quando isso está em cima da plata ou do blech. Mas, no fogo fechado, sem regulagem, qual é o rashash que a pessoa vai mexer? Não entendo qual tá. O motivo é o seguinte, o motivo é um decreto dos sábios para que outra vez, essa vez não tem problema, pode ser que uma outra semana o cara vai pegar um remetz, que é uma cinza misturada com brasas, e dentro desse remetz ele vai enfiar a panela lá. Como aqui a gente vai permitir para ele colocar numa coisa com uma cobertura que está aumentando a temperatura? Num outro Shabat, ele vai pegar, e antes do Shabat, ele vai enfiar a panela no remetz. Remetz é a cinza que está misturada com brasa, que também é uma coisa que aumenta a temperatura. Quando ele fazer isso, e lá ele vai ter brasas, ele pode chegar lá a mexer com aquelas brasas. Por isso, os sábios proibiram cobrir na véspera de Shabat com qualquer coisa que aumenta a temperatura, apesar que agora você não tem o ritui, mas para não chegar uma outra vez a fazer nesse remetz, entende? Uhum. Ok? Agora a gente vai ver na continuação que tem uma forma de permitir. Vamos dizer, como o Eyal falou, vamos dizer, ele quer colocar para cobrir a panela ou para colocar ralar em cima da panela, ou mesmo a própria panela, e ele quer evitar esse problema. Você não faz 100%, né? Alguma coisa tem que estar de fora. Exatamente. Então a gente tem uma solução. A gente pode colocar um utensílio. Eu tenho uma outra coisa que eu faço, ok? Não utensílio. Eu, por exemplo, pego uma cartolina, uma caixa que sobrou sabe, a caixa de papelão que sobra de alguma coisa. Coloca a cartolina assim, ao contrário, vamos dizer. E aí, por cima, vai as cobertas. Aí não tem problema. Por quê? Porque a coberta não está encostando na parede. A coberta vai um pouco para em volta. Aqui você tem a cartolina. E aqui em volta vai as cobertas. Você pode colocar também a ralá aqui embaixo, vamos dizer. Não tem problema também. Agora, eu costumo fazer de tal forma que, inclusive, a cartolina também não encosta muito na parte de cima da panela. Fica meio por cima, assim. Aí, ou seja, a panela está totalmente, na verdade, descoberta. Porque o que não está grudado, o que está por volta, não é chamado pela halakha. Como se diz, a coberta está... Coberta se fala, como se fala, smichá? Coberta. A coberta está indo para o lado, porque em cima tem a cartolina que está, entende? Está fechada. Essa cartolina vai queimar, né, Rav? Está apoiada na Blair, não está? Não, a cartolina fica só
só por cima da panela, não no blefe. Entende? Mas ela está apoiada onde? Embaixo, Ela onde é que ela encosta, está apoiada? ela encosta na panela, mas não cobre muito, só encosta nos cantos. Mas, Rabino, é uma folha de cartolina ou uma caixa de cartolina? Desculpa aí, Hélio. É uma caixa de cartolina. Caixa de cartolina. Pode ser uma caixa de cornflakes, qualquer coisa. O Rabino Focas, pelo que eu estava vendo, ele fala que mesmo que a caixinha está encostando na parte de cima da panela, não tem problema, ele fala. Todo o problema é que as cobertas vão estar pelo lado, o lado não está encostando. Mas eu costumo fazer que também na parte de cima não encosta, aquele só um pouco. Só apoia, e aí em volta vai as cobertas. Sendo de tal forma, você percebe que a panela ela não está sendo coberta, não está atado na panela a cobertura está só em volta. Aí não vai ter problema. Ficou claro essa solução? Ok, a gente Isso aí evita, isso evita o quê? Então, Atmaná bedavar amosif hevel. É proibido mesmo na véspera do Shabat você cobrir a panela com uma coisa que acrescenta na temperatura. Na época da Mishnah, você tinha exemplos de os restos da azeitona, os restos do gergelim. Hoje em dia são coisas que não são muito comuns no nosso uso normal. Mas a gente tem um exemplo clássico que sim a gente usa. Você colocar uma panela na chapa e colocar em cima dela uma coberta, você tá fazendo uma cobertura que acrescenta a temperatura. Por quê? Porque junto com a blecha, junto com a plata, junto com a coberta, que está encostando nas paredes da panela e por cima da panela, aquilo vai acrescentar temperatura. Os sábios decretaram que é proibido para não chegar a colocar a panela no remetz, que é aquela momento de transição. Então, por isso é proibido. E aí eu estou trazendo uma solução para isso, você deixar alguma coisa por cima, pode ser uma outra panela, alguma coisa assim, alguma coisa por cima da panela, e por cima disso vai uma, como se diz, uma coberta, de tal forma que a coberta, essa parte de cima ela é um pouco mais ampla do que a panela, e a coberta vai pelo lado, não encosta na parede da panela, e aí fica bom a situação. E outra pergunta prática, essa coberta é feita de que material? Não como uma coberta de... Não, mas aí você toma cuidado para ela não encostar no blefe, não é uma coberta... Você pode dobrar ela um pouco, para não ficar encostando direto no blefe, só próximo do blefe, um pouco assim. Ou você deixa, ou ao contrário, ou se ela é maior, você deixa ela sair para fora. E você puxa ela, estende ela, para não, obviamente, não ficar direto no blefe, senão vai queimar. Mas não uma coberta de cama, né? Uma coberta, tipo um pano, alguma coisa assim. Não, pode ser uma coberta de cama, mas depois você não vai usar para dormir, né? Porque ela suja Claro. um pouco. E Sim. uma Entendi. nova que você usa para isso, vamos dizer. Também tem que tomar cuidado de que seja um material que não seja tão inflamável, né? Eu não ficaria muito tranquilo com... Sim. Dependendo do material da coberta, Sim. tem materiais que são mais refratários, tem materiais à prova de fogo, né? Que tem no mercado aí, para coberta. Se usa para luvas, né? Tem alguns materiais assim que são um pouco mais seguros. Tem uns em Israel que eles parecem tipo uns negócio de ralar grande, bonito, com isso que você falou, com esse material que você falou, né? Você põe por cima. Entendi. Se cobre muito lá por causa de gato também, né? Às vezes dá uma cobridinha. Mas é interessante saber que dá para colocar com uma coberta mesmo. E ralar deve ficar, ó. E às vezes a comida também. Bom, a comida também dá. Não estava muito pronta antes do Shabbat, estava metade pronta. Você quer que fica mais a outra metade pronta até a Seudá? Você come a velocidade que aquilo cozinha é muito maior, muito mais forte. Ok. Vamos agora fazer um pequeno intervalo, 5 minutos mais ou menos. Daqui a pouco a gente vai nesse bate-canal aí. Perfeito, Fabiano. Ok. Vamos lá.
uma pequena ideia racídica em relação a Balak. Tinha um tzadik que falou uma vez, acho que eu já contei isso também uma vez, Balak, ele explicou que era Shei Tevot, Ve'ahavta, Lereacha, Kamocha. Balak, Shei Tevot, Ve'ahavta, Lereacha, Kamocha. Tem uns erros de ortografia aí, né? Só que aí perguntaram para aquele tzadik, mas alguma coisa não está dando certo, porque tem erros de caligrafia. Ve'ahavta não é com veit, com vav. Kamocha não é com kuf, é com raf. Aí o tzadik explicou, Ve'ahavta lerecha kamocha não é quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão indo certo. Quando as coisas não estão funcionando, aí você vê se tem Avat Yisrael ou não. Mesmo que não pareça, mesmo que não, o cara não fez o que você esperava, etc. Aí a gente vê se tem Avat Yisrael realmente. Muito bom. Ok, vamos então, senhores, pegar a nossa matéria aqui na mão, ou no computador. O que a gente tem aqui agora? Vamos ver. Isso tudo a gente falou na véspera do Shabat até agora. Fora isso, falou Alter Rebbe, Beshabat Atzma. Jonathan, você pode ler aqui. Beshabat Atzma. Siman Reish Nun Zayin, né? Seif Beit. Beshabat Atzma, Asur Latmin Achamin Afilo Bedavar Sheino Mosiv Hevel. Aí sim é no caso do cobertor, né? Então, no próprio Shabat, no dia do Shabat, é proibido fazer atmaná com uma coisa, no Hamin, uma coisa quente, mesmo com uma coisa que não acrescenta calor. Aqui no caso, só um minutinho. Aqui no caso seria a coberta, mesmo que não está em cima da plata. Exato. Você pegou a panela de cholent e colocou no cobertor, não pode. Depois que tirou da plata, vamos dizer, dentro do Shabat, ele não vai poder. Afal Pisheino Domei Leremetz, mesmo que ele não, isso daqui não parece já com o Remetz, com as brasas, claro, Velama Ostro, e por que então se proibiu? Gzeira, Shema Imatzek Deira Tzonenet, que Sheavol Esalka Meakira, Oleatmina, Bedavar Sheino Mosivevel, Vishkar Sheu Shabbat, Viter Na Al-Gabei Aur, Vitiachev Mishum Mivashel. Então ele fala, é uma gzerá, talvez ele vai chegar a pegar a panela gelada, fria. Encontrar que a panela dele estava fria. Sim. E aí ele vai tirar do... Avô, naquela hora que ele vem tirar... Do fogão, da kirá. E aí ele vai envolver essa panela com uma coisa que não Mosiv Hevel. E aí ele vai se esquecendo no Shabat, e aí ele vai voltar, que é Shabat, e aí ele vai devolver essa panela já envolta no cobertor, em algum pano, alguma coisa. Vai aquecer ela no fogo. Então, ele vai envolver com alguma coisa e vai voltar para o fogo, para aquecer mais rápido, certo? Não exatamente. Não? A ideia é a seguinte, que ele vai... Qual a ideia? O que a pessoa está fazendo? Ele está tirando a panela durante o Shabat, e ele quer cobrir ela com uma coberta. A ideia que ele quer cobrir não é para aumentar a temperatura, só para manter a temperatura. Certo. A panela não esfriar. Mas é proibido porque, não pela Torá, é proibido por um decreto dos sábios. Certo. Tem aqui uma gzeira. Qual é a gzeira? Vamos dizer que a pessoa tira a panela e agora ele vem cobrir com a coberta, só que na hora que ele vai cobrir, ele descobre que a panela estava muito fria. E não é legal comer um chulent muito frio. Não é uma boa, uma sopa muito fria. Não é boa. O que ele vai fazer naquela hora? Ele vai cozinhar. Ele vai pegar. E como ele tá se ocupando agora a cuidar da temperatura da panela durante o Shabat, ele vê que a temperatura não está bem regulada como ele esperava.
ele pode naquela hora tomar uma atitude e vai lá e vai acender o fogo e vai colocar a panela no fogo, etc., para poder cobrir ela, para cobrir a panela quando está fria não tem graça. O que é Viarti Rena? E ele vai fazer ela ferver. Mas, Rafa, o que tem a cobertura a ver com isso? Não entendi, né? O time que foi dado aí não tem nada a ver com a cobertura. Se ele descobrir que está fria, ele pode voltar a botar a panela no fogo, se ele tem suspeita que ele vai botar no fogo. É que os Chachamim, quando eles fazem a Gzerá, eles imaginam uma situação extrema da pessoa, não é o próprio ato físico, técnico. Se você olhar isolado, realmente vai parecer que não tem a ver, mas você tem que imaginar que o cara chegou, ele tirou a panela, aí ele tirou, ele imagina a situação, poxa, ele está frio, então deixa eu ver o que eu posso fazer. Aí ele vai lá, ele já esqueceu o que queria fazer no começo, ele fala, peraí, tá frio, eu vou comer isso, vou pro fogo. É isso que eles veem onde o cara pode chegar. Ele faz uma relação... Se tá frio, já não pode botar pro fogo, né? Em hipótese nenhuma, né? Então, já não consigo entender o time dessa história, sinceramente, mas tudo bem. É porque o cara fala assim, eu vou comer, eu preciso comer, é chula, então eu vou comer daqui a pouco. Então, na hora, por um momento, o cara pode esquecer que é Shabbat, ele vai lá, acende o fogo e aí depois fala, o que eu fiz? Hoje é Shabbos. Quer dizer, mas onde é que entrou a coberta nessa história? Porque ele pegou, primeiro, o que ele poderia fazer de permitido? Pegar a panela e colocar na coberta. Desculpa, colocar a coberta na panela. Esse seria algo permitido. Mas dentro disso, assim que eu imagino, que os Chachamim, eles imaginaram que o cara vai pegar, vai falar, peraí, mas está frio. Então ele vai voltar para o fogão e vai acabar esquentando e cozinhando. Até chegar ao ponto de acender o fogo. Acho que esse é o rachat dele. Natan, eu acho que é um posseca rustido aqui, hein? Não. Acho que é um posseca. Rasvechola me comparar com esses grandes. Cadê o Baruch Pinchas? Alevai, não fala Rasvechola, fala Alevai. Ok, realmente... É isso, Rabino, mais ou menos, o raciocínio, será? Sim, eu acho que sim. Realmente parece um pouco longe, assim, né, talvez da pessoa chegar a fazer isso, mas parece como falar, Aroé está no lado, né? Acho que eles enxergam alguma coisa que a gente não enxerga, assim. Sim. Parece que os sábios, como você falou, como eles veem que a pessoa está ocupada a tratar do calor da panela, tratar do calor, ele pode, em vez de fazer uma coisa mínima, que era cobrir, que ele estava pensando no começo, ele pode pegar mais uma atitude mais grave, que é realmente esquentar a panela. Como ele já começou a atitude mínima de cobrir, então dessa pequena atitude ele pode chegar a uma atitude maior. Eu acho que tem uma coisa também especial que... Você olhar a pergunta também que parece meio distante. Eu acho que Davka, num assunto de comida também, quando a gente fala de comida, eu acho que quando a pessoa está com fome, principalmente, ela perde a razão. Então, você imagina, acho que nessa época não tinha a fartura que a gente tem hoje em dia. Então, às vezes, o cara deixava para... A saúde do cara, a semana inteira ele esperava para Shabbos. Então, acho que era muito isso, né? Quando ele sentava direito para comer, já era Shabbos. Então, naquela hora ele vai ver, estou com fome, a comida está fria. Acho que o cara perde um pouco da consciência naquele momento e pode fazer uma besteira. Especialmente brasileiro, que gosta de comida bem quente. Exato. Israelense não se importa tanto, mas brasileiro precisa ter a comida bem quente, assim, senão não serve. Eu acho que deve ser alguma coisa assim, mais como a gente viu quando era Bassar Vechalav, né? Os cuidados quando você está comendo com uma pessoa na tua frente, né? Você começa a comer, você se esquece um pouco. Então, é muito... Acho que eu imagino que eles exageraram, entre aspas, não sei se pode falar assim, para não chegar no extremo, né? Acho que esse acho que foi o raciocínio. E tem uma coisa também, né? Que os Chachamim, quando eles fazem uma Gzerá, eu acho que eles sempre pensavam se isso daqui vai ser algo
o povo vai aguentar, né? Não vai ser algo muito pesado que as pessoas vão acabar largando. Isso não me parece ser uma gzerá tão pesada assim, né? Algo tão forte que atrapalha tanto a vida das pessoas. Não sei. Talvez por isso eles foram bem fundo, que não me parece uma coisa tão uma gzerá tão difícil de cumprir, não sei. Ok, pode ser também um ponto. E você me lembrou uma passagem que uma vez eu contei, isso que você falou da comida quente, tal, do cara que fica bravo, etc. Vocês lembram daquela história que eu contei do cara que queria se divorciar por causa do kugel? Da esposa que não serviu o kugel como ele queria no Shabat? Lembram disso? Eu começo a falar que eu vou lembrar. Uma vez chegou no Kotzker Rebbe, tinha um judeu que trabalhava com cavalos, tal, era um judeu bem simples, Balagoler. E ele chegou no Kotzker Rebbe com a esposa dele, ele falou para o Kotzker que ele quer se divorciar agora. Falou que por quê? Por causa do kugel. Tem o kugel. Eles falou, durante a semana inteira eu trabalho difícil com os cavalos, trabalho físico, trabalho pesado. E toda semana eu me fortifico o meu coração, pensando que em Shabbat vai ter o kugel, isso me dá aquela força e tal. Mas o que acontece quando chega o Shabbat? O que minha esposa faz? Primeiro a minha esposa serve saladas com halá, depois peixe, depois sopa, depois a carne. Quando chega o kugel, eu já não tenho mais Fome. tenho mais fome. Eu não consigo ter proveito do kugel, que é toda semana eu vim para o kugel e a esposa faz isso. Ele perguntou para a esposa, você não pode servir o kugel no começo para o seu marido ficar contente? Ou não, a minha mãe me ensinou que no Shabat tem uma ordem santa que a gente segue, tem que fazer isso, primeiro isso, depois aquilo. E a minha avó me ensinou a minha mãe, e a mãe da minha avó ensinou, e não posso mudar isso. Aí o Kotzker começou a rir um pouco, tipo, se assim, fez força para não rir, assim, começou a mexer na barba dele, o Kotzker Rebbe, pegou um livro, mais um livro e tal. Depois ele falou para o casal, ele falou para eles, você não precisa se divorciar. Cheguei a uma conclusão. Sim, a partir de agora, a sua esposa vai fazer 2 kugels. O primeiro kugel vai ser no começo da refeição, para o marido ficar contente. E o segundo vai ser no final, como a tradição da avó e da bisavó, etc. O segundo kugel vai vir no final. Vamos lá, então. Então, o que a gente, concluindo aqui, alarricamente, o que a gente está vendo, então? 2 conceitos. Um é uma coisa que acrescenta na temperatura, que isso não pode ser feito mesmo na véspera do Shabat, para ele não chegar, são coisas que parecem distantes, etc. Mas a gente sabe que as palavras dos sábios, elas têm coisas mais profundas, etc. Para não chegar a colocar no remetz, que é aquela cinza com brasa, etc. A ideia hoje em dia seria, por exemplo, uma panela, colocar uma coberta quando ela está em cima do blecho da plata e cobrir ela totalmente. É proibido mesmo na véspera do Shabat. E a segunda ideia é uma cobertura que não acrescenta a temperatura, somente mantém a temperatura, que isso vai ser proibido até mesmo dentro do Shabat, é proibido mesmo com uma cobertura que só mantém a temperatura. Vamos dizer, uma coberta que está fora da plata. Ela só mantém a temperatura. Dentro do Shabat é proibido fazer isso. Qual o motivo para a pessoa, naquela hora, se ele vê que a panela não estava quente como ele queria, não chegar a esquentar a panela durante o Shabat? Segue o Alter Rebbe, aval, bebendo a... Sim, segue. Não, você quer ler? É você? Segue mais esse trecho. Aval, bebendo as machot, entre a Shkia e o Tzetakuravim, né? Afalpi sheu safek hashecha, mesmo que é dúvida se já realmente entrou Shabbos ou não, mutar leatmin bedavar sheino mosiv hevel, é permitido fazer atmaná com algo que não acrescenta calor. Lefish estam kderot adain rotachot,
הן בבין השמשות שסמוך לבין השמשות מערבין מעל גבי האור, ואין לחוש שמא נצטננה וירתיחנה. Porque as panelas assim ainda elas vão estar quentes. Geralmente elas estão quentes nessa hora, e nesse período de Ben Hashmashot. A entrada do Shabbat, entre a Shkia e o Tzeta Kuvah. Sim. Que Me'arvim al Gabei Aur, porque acabou de colocar no fogo, né? Não é tá quente, elas estão fervendo. Exatamente. Exato. E próximo do Ben Hashmashot, Maviran, ele tira do fogo para preparar, etc., para cobrir o fogo, etc. Naquela hora as panelas ainda estão quentes em geral, naturalmente. E não tem rashash. E aí o que acontece? Vem lá roxo, não tem um rashash. Que ela vai esfriar e ele vai acabar mexendo, como se fala, e acendendo fogo, fazendo todo aquele negócio. Para se esquentar a comida. Então, agora eu posso perguntar só um minutinho, deixa eu concluir. Ben Hashmashot, nessa hora, apesar que depois da Shkia a gente não pode fazer coisas que são proibidas no Shabbat. Mas ele fala cobrir a panela com a coberta, você pode, porque todo o decreto era... Porque pode ser que a panela estava fria e normalmente nessa hora as panelas estão quentes, não estão frias. Por isso, aqui os sábios falaram que você pode, não tem um rashash, não tem esse problema, então você pode cobrir a panela com a coberta. Sim, o que você quer perguntar? Não, a gente não poderia dar um outro motivo, porque sim é permitido no Ben Hashmashot. Eu pensei, eu até achei que na continuação da Halachá ele ia falar, porque não seria Shvut, é Shvut. O primeiro Shvut é por ser Ben Hashmashot, e o segundo Shvut que que a própria Gzeirá é um Shvut, né? Também de Rabanan. Shvut e Shvut foi falado em relação a Goi. Mas em Shabbat, pela Humra do Shabbat, pelo rigor do Shabbat, mas Shvut e Shvut a gente não faz. Isso que fala Shvut e Shvut, essa permissão, duas coisas de Rabanan através do Goi, não através do Id. Ah, tá bom. Por causa do rigor do Shabbat, a gente rigora fazer mesmo Shvut e Shvut através do Yehudi. Certo. Ok, só Eliel, pergunta 12, sim, o que queria perguntar mais? Sí, fiquei com uma dúvida, fiquei pensando, viu em Israel, por exemplo, que você pode pedir catering, por exemplo, peixe vem fechado em uma coisa de alumínio, assim, um catering. E isso que é fechado em alumínio, ou você pode fazer uma pergunta mais básica ainda. Quando a gente tampa a panela, qualquer panela que a gente tampa, no Shabbat, vamos dizer, ou a panela que está em cima da plata, antes do Shabbat, a gente está fazendo uma atmaná aqui. Atmaná, na hora que você está fechando a panela, mas como a gente fala que não tem nenhum problema nisso, a resposta é porque a tampa, ela vem, o motivo primário é para proteger, para não cair sujeira em cima do alimento. Então, essa tampa primária, como ela protege para não cair sujeira, então não entrou no decreto dos sábios. Mas se você coloca uma cobertura a mais, aí começa a entrar na... Mas todo tempo que você cobre a cobertura básica para não cair sujeira em cima da panela, mesmo que também isso mantenha a temperatura, além de proteger o conteúdo, mas como tem ideia que está protegendo o conteúdo de sujeira, então aqui não cabe no decreto. Mas no caso que ele falou do alumínio, se já colocar, geralmente pode ser que o catering já colocou esse alumínio também de Erev Shabbos, não? Sim, mas a gente falou uma coisa, Mosif Hevel, se você colocar em cima da plata não pode, mesmo que está antes do Shabbos. Ou se você abre durante o Shabbos, você não vai poder cobrir de volta a bandeja? Então, mas o alumínio, então, mas o alumínio, o que acontece? Não é que ele vai colocar no Shabbos, ele coloca Erev Shabbos. Mas se você colocar essa bandeja em cima da plata do Blair, é Mosif Hevel. Uma coisa mas é antes do... Mas ele colocou antes do Shabbos. Antes do Shabbos não pode também, uma coisa que acrescenta a temperatura, essa é toda a diferença. Se é uma coisa que mantém a temperatura, é proibido só durante o Shabbos, uma coisa que acrescenta a temperatura não pode nem antes do Shabbos. Certo. Aquela bandeja coberta,
você coloca em cima da plata, não pode a princípio. Está acrescentando uma cobertura que está acrescentando temperatura mesmo antes do Shabat também não pode. Decreto para ele não chegar, mas a resposta é... Abierto puede, ¿no? Não, mas você pode ir coberto também com essa cobertura, e a resposta é porque a cobertura primária, tanto a tampa da panela ou a tampa da embalagem, eles têm uma ideia não só de manter a temperatura, mas de proteger para não cair sujeira. Então, isso não cai no decreto da Atmaná. Toda a cobertura básica não cabe na ideia, só se ele coloca uma coisa a mais, um pano, vamos dizer, uma cobertura a mais do que a tampa, aí começa a entrar no problema de Atmaná. Então, a tampa é independente, Erev Shabbos ou Shabbos, não, Rabino? Exatamente, não tem nenhum problema. Rabino, você não estou conseguindo captar, então, peraí. Então, quando seria uma proibição de Erev Shabbos? Uma coisa que exemplo acrescenta prático. na temperatura, não somente mantém, mas sim acrescenta na temperatura. Na época da Mishnah tinha exemplos de restos de Não, exemplo nosso aqui, prático para a gente. Colocar em cima da plata e cobrir. Então, mas se você... porque você vai colocar uma coisa para cobrir. Então, qual que era a solução mesmo que você tinha dado? Por que podia? Porque você não cobre 100%, é isso, né? Na pergunta do Eyal ou no exemplo que eu trouxe antes? No exemplo que você trouxe. Porque eu trouxe um exemplo para acrescentar cobertas. Como acrescentar cobertas? Que não cobre 100%, né? Aí a gente falou, você deixa uma coisa por cima da panela, em cima aí não está encostada, não está certo, tá na panela. Aí, tá certo. Mas o Eyal fez uma outra pergunta, você tem a tampa está aderida. Aí você explicou que a tampa não é considerada Atmaná. Isso vem para a primeira coisa, para proteger, para não cair sujeira dentro. Mesmo que você tenha a intenção de manter a temperatura também, mas não tem problema, já que a função primária e básica é de não cair sujeira. E o papel alumínio, que o Ayala perguntou, é a mesma coisa, né? É uma coisa também para proteger o alimento, certo? Exatamente. Se é uma bandeja para mim, com sol descartável, coberta com... Certo. Certo, ok? Tá claro. Então, ok. Seu Eliel, você pode, por favor, fazer a pergunta 12? A 12 não está aparecendo na tela, tá? Deixa eu ver, peraí. Tá sim, Rav. Atmaná b'davar she'eino musif hevel, kalomar, a cobertura com alguma coisa que não acrescenta calor, como, por exemplo, uma coberta fora do Blair, né? Ou fora da plata. Só mantém a temperatura, mas não acrescenta. Ma'adino matam. Então, é aquela história, né? Que é o primeiro, ele poderia se deparar com o cholent frio e... Qual é a lei? Primeiro fala qual é a lei. A lei é que é proibido. Proibido durante o Shabat, permitido antes do Shabat. Permitido apenas Shemashot, né? Qual é o motivo? O motivo é porque seria um primeiro passo para ele voltar com a panela ao fogo. Né? Já que ele está mantendo, então, já que eu mantive, então agora eu vou esquentar. Pode ser que está frio, ele vai chegar a esquentar no Shabat. Ok, vamos dar agora a próxima pergunta para o Felipe, pergunta 13. O bebê nas machot, e no bebê nas machot, pode cobrir com algo que não vai acrescentar calor, porque acabou de sair do fogo, então com certeza está quente ainda, não tem o risco de ver que está frio e colocar no fogo. Exatamente. Normalmente na casa judia... Mesmo que está dentro de Shabbos, acabou de sair do calor. Do calor. Que não, né? Eventualmente, às vezes pode ser que tenha uma panela fria nessa hora. Mas como normalmente na casa pouco provável, normalmente as panelas estão quentes nessa hora, então não decretaram sábios. Ok. Aqui o Alter Rebbe fala o seguinte, senhor Seiv Gimel, afilo tafshil shenitbashel kol tzorchom, mesmo uma comida que está totalmente cozida, o mitztamek veralo, e se você cozinhar mais ele vai piorar, asur leatmim mishachashecha, é proibido de qualquer jeito você cobrir ele com uma coberta depois do pôr do sol,
Afilo bedavar sheino mosif hevel. É mesmo uma coisa que aqui é depois da saída das estrelas, a princípio, assim, depois que já anoiteceu. Vai ser proibido mesmo com uma coisa que não acrescenta temperatura, pelo motivo que a gente falou. Pode ser que aquilo está frio e ele vai querer esquentar. Então, mesmo que a coisa já está cozida, também você não pode cobrir com a coberta durante o Shabat. Ok? Então, aqui a gente tem a 14. Tafshil shemuchan, um alimento que já está pronto no Shabat. Mutar latmin be-Shabat b'davar she'en musifel. Se já estava pronto antes do Shabat, eu posso, durante o Shabat, pelo menos cobrir ele com uma coberta, alguma coisa? A resposta é não. Os sábios proibiram, mesmo que a comida já estava pronta, não pode cobrir com a coberta no Shabat. Ok, agora aqui a gente chega naquela solução que a gente tinha comentado antes. Primeira coisa, o Alter Rebbe fala no Seif Dalet aqui, Asur lichpot kli al kdeirar o tachat. Você não pode... Alguém queria perguntar alguma coisa? Não. Asur lichpot kli é proibido você virar um utensílio para colocar ele, encaixar ele, al kdeirar o tachat, numa panela quente, lishmor chumá, para manter a temperatura, im kulat munatachtav. Se toda ela está coberta por esse utensílio. O que isso quer dizer? Aqui eu tenho uma panela que ela está quente no Shabat. E eu pego um outro utensílio e viro ele de tal forma que ele está cobrindo totalmente essa panela. É um utensílio que por cima dela, cobrindo totalmente a panela, não vai poder. Ele quer, exceto Imakliu Rahav, se esse utensílio é mais Rahav, como se fala, é mais amplo. Largo. Mais largo. Muito bem. Shendaf notav no gimetz dakderá, que aí as paredes dele não vão encostar na panela que ele está cobrindo. Se não encosta, aí não tem problema. Shazen kanatmaná, claro, isso que está por volta, por cima, se não está encostando, não é chamado de atmaná. Aval, porém, mutar lechpot kli, ala tafshil, você pode sim cobrir com um utensílio e encostar naquela panela, não vai ter problema encostar. Não para manter a temperatura, mas se a sua intenção é se a sua intenção era para proteger, para não vierem lá os ratos, as ratazanas, não vierem lá comer desse alimento, vamos dizer que você estava em Nova York, ou que deixa lo itanef beafrurit, ou para não cair lá poeira, etc. Que meatmin leachem, porque não é chamado que ele está cobrindo para manter a temperatura. Ela que shomer venoten kisui alagdera. Aí é só uma proteção, depende da intenção. Se ele coloca aquele mesmo utensílio, mesmo que ele está grudado à panela, mas se a intenção era para proteger, vamos dizer que a panela, você não tinha tampa, vamos dizer. Você coloca esse utensílio para proteger, para não vir um rato comer, ou não cair sujeira, aí não tem problema. Mas se, vamos dizer, sua intenção era, acredito que deve ser, por exemplo, você tinha tampa, mas você queria manter o calor, aí aquilo estava grudado, é proibido. Se estava não grudado, estava só em volta, o utensílio era mais largo, aí de qualquer jeito não tem problema, mesmo que ele venha para manter a temperatura, mas se ele é um utensílio largo que está em volta, não tem problema. Diz o Alter Rebbe, vem o Beinyan, Sheina Bgadim Nogim Bakderá, se ele faz de tal forma que aquela coberta ou o que for não está encostando direto na panela. Como ele faz? Kegon, por exemplo. Exatamente, aquele exemplo que eu falei antes. Shenatan alakderá klirahav, ele coloca por cima da panela um utensílio mais largo. Sheino nogea betzidea kderá, que ele não está encostando na parede das panelas em volta. Venatan abgadim alakli. E aí, em cima daquele utensílio, ele acrescenta as cobertas. Shenimtza shenkanatmaná klau. Pela alahá é chamado que não está coberto a panela, porque como a cobertura não está encostando na panela, só está por volta, tipo um iglo, você faz tipo um iglo em volta, aí não tem problema. Afilo bedavar shenkanatmaná klau, não é chamado que ele está fazendo uma atmaná,
Afilo bedavar she'eino mosif hevel, mesmo numa coisa que não acrescenta a temperatura, areia mutar, vai ser permitido. She'av shagechalim ma'alim hevel lemala, apesar que como tem o calor da brasa que está vindo, então com a cobertura aquilo está fazendo um calor lá dentro, em bekar klum, pela lacha não tem problema. Por quê? Kevan she'ena kdera tmuna beshum davar, a kdera não está tmuna pela lacha, tem que ser de tal forma que as roupas, a coberta está encostando na panela. Mas como ele colocou um utensílio mais amplo, e aí a coberta, o que for, está só por cima, só pelo lado, mas sem encostar, apesar que está absorvendo o calor que está subindo, mas não tem problema. Entende isso? Sim, agora, Rabino, nesse caso ele fala na Halachá, até mesmo uma coisa que é no Mosif Hevel, mas na verdade daria para fazer isso mesmo com uma coisa que sim Mosif Hevel nesse caso, né? Se ele não está encostando ou não. O negócio é o seguinte. O que ele quer falar é que você pode fazer isso mesmo durante o Shabat, vamos dizer. Mesmo que você não tinha feito isso antes do Shabat. Você pode fazer isso mesmo que você não fez isso antes do Shabat. Porque se a panela... Entende? Isso daqui pela Halachá, isso que você cobre com... Você coloca essa cartolina, coloca as coberturas em volta, não isso chega não é a definição de Eino Mosif Hevel. Por que ele fala isso? Porque se fosse Eino Mosif Hevel, você poderia fazer, se estava antes do Shabat, sim, mas não. Durante o Shabat você não poderia fazer. Agora ele fala isso, você pode fazer mesmo durante o Shabat. Porque não é nem Eino Mosif Hevel, não é nada. Tá, entendi. Entende? Perfeito. Por isso você pode fazer esse processo mesmo dentro do Shabat. Uhum. Baer Ofen explica uma forma shemutar que vai ser permitido lechfot kliya lakdeirá, colocar um utensílio, como se fala ao contrário, assim, inverter um Invertido, utensílio, né? exatamente, cobrindo a panela. Afshe kavanatol shmirat hachom, mesmo que a intenção que ele cobre com outro utensílio é para proteger o calor da panela, quando é permitido. Se ele for largo, né? Se ele for largo, não está encostando na panela. Im kofekli, se ele inverte um utensílio, Xenoguea, que está encostando, não é largo, ele é, como se diz, ele é bem encostado. Apertado. O mechasek ele cobre, encosta na panela por toda. Matai bechosot mutar, que situação ainda assim pode chegar a ser permitido? Quando tem bichos ou poeira, né? É para proteger da poeira, dos bichos, etc. Agora, aqui eu tinha que ter feito uma pergunta, estou vendo que eu não fiz. Em que caso que solução você tem para poder cobrir com a coberta quando a panela está em cima da plata? Aí a gente falou, a solução que ele trouxe no Seif Field era colocar um utensílio por cima, em volta daquele utensílio, acrescentar as cobertas de tal forma que as cobertas não estão encostando na panela. Ok? Só deixa eu escrever um segundinho. Perfeito. Um barulho de alguma... Vou desligar. Ok, Ivo, você pode ler agora? Taman mibod yom? Taman mibod yom bedavar sheino mosiv hevel. Cobriu antes do Shabat uma coisa que não acrescenta calor. Venit galeb mibod yom, e descobriu ou caiu antes do Shabat. Ben shenit galeb meilav, ben shegilau veyadaim, mesmo que caiu sozinho ou alguém tirou. Mas ele tinha a intenção
de voltar e cobrir antes de começar o Shabat, ou Misheteshra, ou mesmo que depois escurecer, Asur lechassotó, é proibido cobri-lo, Misheteshra, a partir do escurecer, Sharei zeke matmin lekatrila beshabat, é como se ele estivesse cobrindo no Shabat, Evan shebitchilat knisat Shabat hayamegule. Já que Porque na entrada do Shabat estava coberto. Descoberto. Isso. Aval, porém. Aval, mas im hayat amun bitchilat knisat Shabat, se tivesse coberto no início da entrada do Shabat, halayla, veharkar nidgalemu, depois que entrou o Shabat, se descobriu, mutar lechazor lechsotó, ben shenidgalem ela, ben shegilau beyadai, mesmo que caiu sozinho ou alguém tirou, afal pishelo hayabedató, mesmo que ele não tinha intenção de voltar e cobrir, veafilo lekatrila, mesmo lekatrila yachol legalotó, razor lechasotó. Então, pode, mesmo lekatrila, pode descobrir e voltar e cobrir, se já tiver coberto quando entrou o Shabat. Exatamente. Concluindo, se a panela estava descoberta, mesmo que ele cobriu antes do Shabat, mas caiu, soltou, na entrada do Shabat não estava coberta, ele não vai poder cobrir no Shabat. Mas, se a panela sim estava coberta na entrada do Shabat, mesmo que a cobertura caiu, ou mesmo que ele tirou ele e resolveu descobrir a panela, não tinha pensamento de cobrir de novo, não faz mal. Se estava coberta na entrada do Shabat, a gente está falando aqui uma coisa que não acrescenta temperatura, só mantém, vamos dizer, uma cobertura. Não é a tampa própria da panela, né? Seria outra coisa. Exatamente, mesmo a coberta. Então, ele vai poder cobrir no Shabat se estava coberta já na entrada então, do Shabat. A tampa da panela nunca é problema, então. Exatamente, porque a tampa tem a ideia de proteger a panela. Não cai nesse decreto. Nuriel, faz, por favor, pergunta 17. Oi. Ver אם נפל או הוציא הכיסוי של הקדרה, ele viu que se caiu ou ele tirou a tampa da panela. Aqui eu falo uma cobertura a mais, vamos dizer, uma coberta. Etc. Não, sim, mas seria uma cobertura da panela. Shalom Mosif Evel. Matai Asur Leazir, Matai Mutar. O Masur, a gente falou agora que se não estava com ele no começo do Shabat, ele não pode colocar, né? Exatamente. Agora, se for no Shabat, já tinha ela, já estava com ela, e ele tirou, depois ele quer colocar de volta, ele pode. Certo? Mesmo que ele tirou e resolveu que não ia devolver mais, depois mudou de ideia, todo o tempo que na entrada do Shabat estava coberto, ele pode de novo cobrir. Mas que fique claro para todos que não é a tampa, é uma cobertura a mais. Exatamente. Bom, deixa eu entender. Então, pode ou não pode? Depende. Se na entrada do Shabat ela estava coberta, mesmo que caiu ou ele tirou, ele pode devolver. Mas se na entrada do Shabat não estava coberta com aquela coberta, aí não vai poder. Entendi. Antes do Shabat, tudo bem. Se caiu, bota de volta. Se não tinha antes do Shabat, durante o Shabat, eu não posso aprontar isso daí. Entendi. Exatamente. Você vê a entrada do Shabat. Na hora do pôr do sol, se estava coberta ou não. Ok. Diz o Alter Rebbe, Lo asru leatmin be-Shabat, não foi proibido cobrir no Shabat, bedavar she'eno mosif hevel, com uma coisa que não acrescenta na temperatura, ela que shematmin botak deiratzma, só quando ele vai cobrir na própria panela que shenit bashelba, que foi cozido lá, a tafshila, aquele cozido. Sheazesh ligzor shema yartichena, que aí ele pode chegar a achar que está meio frio e esquentar de novo, etc. Aval, impinal likderá heret, se ele já passou da panela para uma outra panela,
ou para outro utensílio, mutar latmino, ele pode cobrir no Shabat. Ou seja, vamos dizer, se tinha uma panela com chulent ou com a sopa, você passou para uma tigela, vamos dizer que essa tigela também tem tampa, ok? Você cobre a tigela, você pode, fora isso, cobrir essa tigela com uma coberta no Shabat? Não estava coberto antes do Shabat. A resposta é sim. Por quê? Porque como já saiu da panela original e já passou para o clichene, para uma tigela, ou o que for, para outra panela, o que for, aqui não tem o decreto, os sábios permitem, mesmo durante o Shabat, cobrir com uma coberta, com uma coisa que mantém a temperatura. Mesmo se ele pegar da tigela e devolver agora para a panela anterior, onde estava antes, mesmo assim, mutar latmino. Ele pode cobrir aquilo com uma coberta, etc. Por quê? Na hora que ele tira da panela para a tigela e volta, já esfriou um pouquinho. Quando ele passou para o segundo cli, seja uma tigela ou uma panela, Vechachamim lo asru, e os sábios não proibiram, ela que shulchan bekli rishon shenitbash bo, só quando estava quente na panela que foi cozida lá. Que aí provavelmente a pessoa ainda talvez tenha mais esperança ou mais pensamento de esquentar, etc. Mas se já passou por uma tigela, já começou a esfriar, aí a pessoa já, eu acredito que ele já messiardat, aí ele sabe que já não está quente, não está tão quente, etc. Então ele já vai desistir, vamos dizer, não vai esquentar agora no Shabat. Veio mitkarer ktsat, e se esfriou um pouco, ad she'enayat soledet bo, até que a mão já não está menos do que ad soledet, é menos do que 40 graus, vamos dizer. A filo beodobe klirishon, mesmo que estava no klirishon, na panela original, mutar latmino, vai ser permitido latmin. Então pode ser talvez uma pergunta da prova. Fala 3 coisas que você pode cobrir no Shabat, uma coisa que não acrescenta temperatura, só mantém. 3 formas que você pode. Uma, se já estava coberto antes do Shabat, caiu, etc. Segunda coisa, se você passou para uma outra panela, clichene, você pode cobrir. Terceira coisa, se a temperatura desceu muito. Já estava bem friozinho, já estava menos do que a tzoledet, bom, também a pessoa já não tem mais, já sabe que está muito frio. Aí ele já, desiste. Também ele pode cobrir 3 coisas. Uma já estava coberta. Segunda coisa, se ele passou para uma outra tigela. Terceira coisa, se já estava menos do que a tzoledet, bom. Ok, agora a gente chega na pergunta 18. Só uma pergunta, Rabino. Mas essa coisa que já esfriou, da tigela, do clichene, para voltar para o clichon, vai ser direto exposto ao fogo? A panela não pode mais. Que não estava em cima do fogo, ele está falando. Ah, que não está em cima do fogo. Ah, então tá. Entendi. Eu tiro o clichon para fora do fogo, aí isso tudo se aplica. Entendi. Ima tafshil beklichene, se o cozido já estava num outro cli, ele tirou da panela para um outro cli, e este surat maná tem problema de cobrir no Shabat? A resposta é não. Vem merzele klirishon, esse da tigela ele devolveu para o primeiro utensílio? Também não. Também não. Hayá kolasman beklirishon, tá? Continuou na mesma panela o tempo inteiro. Rak she'eina yad soledet bom, mas a temperatura estava menos do que yad soledet bom? Não. Também não. Ou seja, não. Ok, agora mais uma ideia. NDA. Bom, NDA, nenhuma das anteriores. sim. Exatamente. Ela vai falar aqui o seguinte, senhores. Mitzvah latmin Shabbat. É mitzvah deixar uma coisa guardada quente para o Shabbat. Deixe o chal hamin be Shabbat, para ele poder comer algo quente no Shabbat. Izeu mechvod ve'onek Shabbat. Isso porque você pode pensar, tem tantas alachot, tantas coisas, vamos comer frio e pronto, não? Tem mitzvah de... Rabino. Sim. Nas perguntas anteriores, sim.
Na primeira, Sim, pergunta se tem Surat Maná, não tem. sim, Então não tem Sur para nada, é tudo permitido, é isso? exatamente. Tá bom. Clichê, né, etc. Mas é mitzvah a pessoa deixar algo quente preparado para o Shabbat, que vod veonek Shabbat, é a honra e o prazer do Shabbat. Aval misha hamin mazikin lo, se por problemas de saúde ele não pode comer o hamin no Shabbat, mutar lo lechol tzonen, é permitido ele comer coisas frias, só frias. Aval, misheino ma'amin bedivrei chachamim, aquela pessoa que não come algo quente por causa que ele não acredita nos sábios, se ele não come hamim por problemas de saúde, tudo bem, mas se ele não come porque, como os caraítas falavam, lotevaruesh, não somente você não pode acender o fogo no Shabat, eles falavam que você não pode deixar um fogo antes do Shabat e você não pode ter algo quente durante o Shabat. Assim falavam os caraítas, que eles negavam a Torá oral. Mas a gente acredita nos nossos sábios. Você não pode acender o fogo durante o Shabat, mas se o fogo estava aceso antes, você pode deixar uma panela das formas que a gente falou. Já estava cozido, etc., fogo coberto, etc. Mas você pode deixar algo quente no Shabat, não como os caraítas falavam. Se a pessoa quiser rigorar contra as palavras dos sábios, Doser achilat hamin be Shabbat, ele vai falar que é proibido comer algo quente no Shabat, como falavam os caraítas. Uma picorezo. Então, Rabino, só um isso minutinho. que o cara picores no Shabbat, né? Mas o cara não tem prazer, não? Talvez aí não tem problema. Talvez não é problema. O problema é que ele está falando mais é de vir falar e achar que pela Allahá é proibido, apesar que pela Allahá é permitido. Falar que contra os sábios, como os caraítas falavam. Mas se for por outros motivos, aí talvez não tenha esse problema. Só terminando com uma coisa que eu acho que eu contei uma vez. O Reb Hillel Miparit tinha um judeu que veio na casa dele no Shabat de dia e quando serviram um chulent, ele falou que ele não queria comer. O Reb Hillel falou: por que você não come? O judeu falou: eu tenho problema de saúde, o médico falou que eu não posso comer o chulent. O Reb Hillel Miparit falou para ele: você pode comer na minha responsabilidade, não vai te acontecer nada. Ele pegou o chulent, comeu, aí ele foi pegar mais um pouco. A Bila falou: agora é na sua responsabilidade. Essa foi uma, e só mais uma pequena com o Baba Sali. E falaram que tinha um judeu que veio para ele e falou que ele tinha problema de digestão muito grave. Ele não conseguiu achar a cura. E o Baba Sali falou para ele: no próximo Shabat, você prepara os Hamim de todas as congregações. Marroquina, congregação do Irã, do Iraque, da Polônia. Come um pouco de cada um dos chulents. Isso vai ser a sua cura do seu problema intestinal. Apesar que, obviamente, é uma bomba, né? Comer todos os Hamim de todas as congregações. Como o Sadiq falou, assim foi. Isso trouxe para ele cura. Ok, senhores. Obrigado. Shabbat shalom. Obrigado, Gutchabes. Obrigado, Gutchabes. Felicidades para todos. Se Deus quiser. Amém. Mashiach, em breve. Amém.